tendo a sua vida sendo conduzida e inspirada por Deus, Lucas, ele registra em seu evangelho aquilo que Cristo, ele veio fazer ao inaugurar o reino. Mas não apenas isso, Lucas, ele registra como isso acontece até a morte, a crucificação e ressurreição de Jesus. E também em seu segundo livro, Lucas, ele começa a registrar aquilo que o Espírito de Cristo, ele começa a operar na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E nós vamos perceber que Lucas, ele estrutura o livro de Atos, meus irmãos, de forma majestosa e excepcionalmente didática. Eu não sei se você, eu creio que talvez você já tenha começado a ler o livro de Atos, a partir do momento em que nós começamos a estudar o livro de Atos. Pastor, eu estou exatamente onde o senhor está, no capítulo 2, não é? Porque eu não quero perder nada, então eu não vou ler o livro, porque eu quero acompanhar a leitura. Pode ser, mas é importante que você leia, e você perceba como Deus, ele inspirou Lucas a estruturar o livro de tal forma que nós encontramos, meus irmãos, no livro de Atos, de uma forma, como eu disse, excepcionalmente didática. Lucas, ele mostrando todos os acontecimentos como um cumprimento da ordem que Jesus deu aos seus apóstolos em Atos 1:8. Quando Jesus disse: "Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Então, queridos, nós estamos acompanhando os primeiros passos do testemunho da igreja emergente em Jerusalém. Nós vamos perceber que logo mais não estaremos mais em Jerusalém, já estamos na região da Judéia, já estamos na região de Samaria, e chegamos no final do livro de Atos com as portas abertas para os confins da terra a partir de Roma. Eu particularmente, quando eu percebo a forma como os autores bíblicos, eles escreveram, tendo como inspiração o agir do Senhor em suas próprias vidas, os capacitando, eu tenho dificuldade de acreditar na inspiração bíblica como Deus soprando em seus ouvidos. Eu creio que a inspiração bíblica é muito mais profunda. A inspiração bíblica, ela está presente quando Deus conduz a vida daquele homem, desde o seu nascimento, durante toda a sua história, dando a ele conhecimento, capacidade de argumentação, capacidade de estruturar o texto. E eles, na beleza, na capacidade dada por Deus, eles escrevem. Então é muito belo isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo. E Lucas está mostrando exatamente isso. O livro de Atos é o cumprimento de Atos 1:8. Nós estamos observando, e vamos observar hoje, a parte do recorte. E é interessante porque nós temos observado o texto de forma expositiva, e hoje caiu exatamente no recorte do texto, que nós costumamos, dentro de um tema que nós costumamos usar e falar quando nós celebramos a ceia do Senhor. Eu creio que você já abriu sua Bíblia em Atos. Se não, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 22 ao 24, e após a leitura nós vamos falar com o nosso Deus. Atos capítulo 2, versículo 22. Se você quiser entender o que aconteceu antes, nós temos as gravações no YouTube, e você pode ali ouvir os sermões de antes. Atos capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra do nosso Deus: "Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido
por ela. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos engrandecer o Teu nome. Até aqui, ó Deus, nós lemos a Tua palavra, nós oramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor por intermédio dos louvores. E neste momento, Senhor Deus, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, antes, ó Deus, de termos essa experiência nesta mesa da comunhão, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, presente em nós, nos conduza, Senhor Deus, na exposição desta palavra, e que apesar das minhas limitações, que a Tua igreja seja edificada pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, não permita que em algum momento eu fale algo do meu coração, mas, ó Deus, que somente a voz do Senhor seja percebida, somente a voz do Senhor seja audível nos corações do Teu povo, porque o que nós precisamos é ouvir a Tua voz, vinda da Tua palavra. Glorifica o Teu nome neste momento, Senhor Deus. Aquiete os corações, acalme os pensamentos, e que em tudo o Senhor seja glorificado. É o que te pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, observando a 7ª lição da nossa série de mensagens que temos observado, eu quero pensar com os irmãos hoje sobre a visitação do Senhor, e um aspecto muito claro no texto, mas tudo aquilo que é claro no texto, tudo aquilo que aparentemente na palavra de Deus parece ser claro, não significa que seja superficial. Superficial pode ser a forma como nós olhamos para o texto e tratamos o texto, mas quando a palavra de Deus ela é lida e explicada, há profundidade da parte de Deus em questões que nós não observamos. E a lição que eu gostaria de destacar hoje, para nós pensarmos nesta noite de comunhão, a igreja reunida para celebrarmos a ceia do Senhor, é que a visitação do Senhor eleva Cristo no entendimento de pecadores. Eu vou repetir, a visitação do Senhor eleva Cristo no entendimento de pecadores. Essa verdade nós vamos observar dos versículos 22 ao 24 que nós já lemos. Mas o que eu quero afirmar logo de início, que é impossível ver Cristo como Ele é sem a visitação do Senhor. Hoje pela manhã nós ouvimos um pouco sobre a conversão na perspectiva bíblica. Mais uma vez observamos esta verdade. E o que nós ouvimos hoje pela manhã, também estamos ouvindo agora. É impossível ver Cristo como Ele é, sem que o Senhor visite o pecador com a sua graça. Falando sobre Jesus, Paulo afirmou que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Terça-feira, dia em que o Senhor me permitiu completar 52 anos. Eu não estava em um hotel 5 estrelas, comendo um churrasco, como o pastor Altair mencionou hoje pela manhã. Mas eu ganhei um presente, e eu ganhei um presente da minha esposa. Ela falou, hoje você vai ao barbeiro. Né? Eu deixei a barba crescer exatamente para isso. Eu nunca tinha ido no barbeiro e feito uma barba como eu fiz. Já está tudo torto. Mas eu fui ao barbeiro. E quando eu estava no barbeiro, um barbeiro diferente, eu nunca tinha ido nele, ele perguntou para mim assim, aquela pergunta que eu sempre recebo, e é estranho a forma como as pessoas se comportam a partir da minha resposta. Senhor Glauber, o que você faz da vida? Aí eu digo, eu sou pastor. Eu sempre digo, eu sou pastor. E eu já espero as reações, e já vi muitas reações. E ele disse assim, puxa, que bênção, que bênção. Foi o Espírito do Senhor que te conduziu para isso. Eu falei, sim. Agora você está entregue na obra do Senhor. Eu falei, sim. Aí eu perguntei para ele, onde você congrega? Ele falou, na paróquia de tal lugar. E eu falei assim, fale um pouco sobre você. Ele falou, eu sou casado, tenho uma esposa, mas infelizmente o ideal de Deus para nós é que
a minha esposa não estivesse trabalhando e estivesse cuidando do nosso filho. Mas ela precisa trabalhar, eu preciso trabalhar e o nosso filho está numa creche. Mas o que eu amo, pastor Glauber, é poder chegar em casa e cuidar da minha família. E eu ficando perplexo a cada palavra. E ele disse assim: o que faz um pastor? Eu fiquei quieto, assim como vocês estão. E eu disse para ele: todo pastor que Deus levanta tem um único ministério. E é parte do ministério de João Batista que você já deve ter ouvido falar. Ele sim, convém que ele cresça e eu diminua. Todo pastor que Jesus levanta para conduzir o rebanho dele tem esse pensamento, que ele cresça e que eu diminua. Porque quanto mais o guia, o líder, ele diminui para que Cristo fique em evidência, mais a igreja de Cristo, as ovelhas do Senhor, amarão o Senhor. E ele falou: eu entendi. Eu não tinha nunca ouvido dessa forma, mas eu entendi. Que Deus abençoe, pastor, a sua vida. E aí nós nos calamos e não teve mais oportunidade para conversas. Mas graças à instrumentalidade de Paulo, sabemos que toda a criação será convergida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, 9 e 10, Paulo escreveu: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, debaixo da autoridade de Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Queridos, após afirmar que esse fenômeno, que muitos judeus piedosos que estavam ali em Jerusalém, no período da Páscoa e depois do período da Páscoa, aguardando o dia de Pentecostes, o que está acontecendo ali é aqueles judeus piedosos ouvindo algo vindo daquele cenáculo, e quando eles se aproximam, eles se deparam, eles percebem homens e mulheres, e eles sabem, eles são homens e mulheres galileus. Como que eles estão falando das grandezas de Deus em nossa própria língua materna? E a palavra de Deus diz que eles estão atônitos e perplexos. Mas o que eles estavam ouvindo, como vimos domingo passado, não foi apenas o cumprimento do profeta Joel. O que eles estavam ouvindo era o cumprimento de todos os profetas. Todos os profetas, meus irmãos, apontaram para Cristo. O que está acontecendo aqui em Jerusalém é exatamente sobre a promessa do Messias. E Pedro diz: fiquem atentos ao que eu vou dizer. Após Pedro mostrar que o que estava acontecendo era o cumprimento daquilo que o profeta Joel disse, sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus, Pedro, ele se levanta mais uma vez e diz: fiquem atentos ao que eu vou dizer, varões israelitas, atendei a estas palavras. Ou seja, varões israelitas, olhem para mim. Fiquem atentos ao que eu vou dizer. Eu quero destacar, meus irmãos, pelo menos 4 lições breves, que eu creio que Pedro, ele está mostrando para estes irmãos. Mas o que Pedro vai mostrar, nessas 4 lições que eu vou mostrar para os irmãos, é sobre o Evangelho de Cristo. Então Pedro, ele passa a mostrar para esses irmãos, para esses israelitas, que Jesus é muito superior ao que pecadores podem mensurar. Jesus, ele é muito superior ao que pecadores podem mensurar. Ele diz assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vós mesmos sabeis. Queridos, antes de darmos continuidade à observação do texto, eu quero lembrar aos irmãos rapidamente a cronologia dos acontecimentos. Nesses últimos 6 sermões, a contar com o de hoje, nós vimos lições de um único dia. Tudo o que nós temos observado nesses 6 sermões, contando com hoje, tem a ver com aquilo que aconteceu em um único dia, o dia de Pentecostes. Sendo assim,
50 dias antes, 50 dias atrás, foi a Páscoa. Foi a Páscoa. E quando nós olhamos para a última Páscoa, foi exatamente o momento em que Cristo foi crucificado fora dos portões de Jerusalém. Então esses israelitas que estão aqui, eles têm na mente deles os últimos acontecimentos. Você não esquece de um acontecimento como esse em 50 dias. Eles sabem o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias, 50 dias atrás. Ou seja, ainda estava límpido na mente deles, desses judeus de todas as nações, que estavam habitando em Jerusalém. Meus irmãos, imaginem, eles vêm de muitas nações para a festa da Páscoa. Eles ficam ali durante a festa da Páscoa, que dura aproximadamente 4 a 5 dias, e eles ficam em Jerusalém mais 50 dias para o dia de Pentecoste. E depois do dia de Pentecoste, mais 7 semanas, porque é a festa das semanas. E depois ainda tinha mais uma festa. Então muitos iam e começavam a morar em Jerusalém. Depois nós vamos entender por que os crentes, os novos convertidos, começaram a vender as suas propriedades para ajudar no sustento daqueles. Porque eles não voltaram. Eles não voltaram para as suas nações. Eles permaneceram ali. Então, tudo aquilo que eles prepararam, com certeza se acabou. Mas, queridos, Jesus o Nazareno, que fora crucificado, ainda estava na mente deles. Então Pedro diz: israelitas, ouçam, atentem para o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno. Vamos parar aqui. Quando Pedro fala para eles, Jesus o Nazareno, vocês precisam se lembrar do porquê Pedro está falando essas coisas. Uma pergunta surgiu. Eles estavam atônitos, eles estavam perplexos, porque eles estavam ouvindo aqueles 120 irmãos falando em línguas idiomáticas. E eles fazem uma pergunta: o que é isso? Não são esses todos galileus? Como que nós ouvimos eles falando em nossa própria língua materna? E quando Pedro se levanta, após dizer, olha, o que aconteceu foi o cumprimento do profeta Joel, o derramamento do Espírito, Pedro diz assim: preste atenção no que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, ou seja, da região da Galileia. Pedro identifica Jesus Cristo com aqueles 120 galileus. Mas o que Pedro vai dizer a partir de agora é o que de fato vai mexer nas almas daqueles homens. Ele, Pedro diz, é o homem aprovado por Deus. Jesus o Nazareno é o homem aprovado por Deus. Aprovado como? Aprovado com sinais, aprovado com milagres. Aprovado por intermédio não apenas do seu discurso, mas por suas obras. Vamos voltar um pouco nos evangelhos, rapidamente, porque é importante. Jesus, ele não nasceu em Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré, e Jesus foi chamado de o Nazareno. E Jesus, ele entra pela primeira vez na sinagoga em Nazaré, e ele abre as escrituras. Na verdade, deram para ele as escrituras do profeta Isaías. E quando ele lê Isaías 61, 1 e 2, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para proclamar, para fazer muitas coisas, mas ele diz assim: para proclamar aos pobres a salvação. Aos pobres de espírito, nós já entendemos isso. João Batista, quando ele foi preso por Herodes, ele já sabia que ele morreria. E todo crente, mesmo João Batista, passa por momentos em que você não duvida, mas você pede algumas confirmações. E João Batista chama os seus discípulos e diz assim: olha, vão até ele e perguntem para ele o seguinte: você é mesmo aquele que deveria vir, ou devemos de fato esperar outro? E quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus, falam assim: olha, João Batista, ele mandou perguntar, ele pediu para perguntar se o Senhor é aquele de fato que deveria vir. Jesus não responde.
Jesus começa a curar os cegos, Jesus começa a curar os leprosos, os aleijados, e depois Jesus se vira para os discípulos e diz assim: vão e digam a João, os cegos vêm, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é evangelizado o reino. Ele vai saber. Porque os profetas disseram que o Messias, ele faria muitos sinais. E quando Pedro se levanta diante de todos aqueles homens, diante daquela multidão, e diz assim: prestem atenção ao que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus com sinais e maravilhas, diante de vocês, que Deus fez por intermédio dele, e vocês são testemunhas. Mas o que eu quero enfatizar, meus irmãos, é aquilo que o autor de Hebreus, ele também fez, quando ele escreve aos israelitas. O autor de Hebreus escreveu aos hebreus, aos israelitas. Agora preste atenção como ele começa o seu livro. Preste atenção, meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, o autor diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A igreja de Colossos, a igreja que era uma igreja próxima, assim como Taubaté, Tremembé, uma igreja muito próxima de Laodiceia, uma igreja muito próxima de Hierápolis, uma igreja em que o Senhor, ele orienta Paulo a dizer assim: olha, essa carta que eu estou enviando a vocês, colossenses, deve ser lida também entre os laodicenses. Isso está no final da carta. Eles estavam diminuindo Cristo, porque eles estavam se apegando a outras coisas, eles estavam seguindo homens, e eles estavam diminuindo Cristo. O apóstolo Paulo escreve para eles e diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, igreja de Jesus, vocês foram criados nele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Pedro diz: Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Jesus, ele é muito superior ao que vocês pensam. Então Pedro, ele mostra uma outra verdade. Pedro mostra que os pecadores são mais responsáveis diante de Deus do que imaginam. Pedro não apenas mostra que Jesus é muito superior àquilo que os pecadores pensam. Pedro mostra que os pecadores são mais responsáveis diante de Deus do que imaginam. Meus irmãos, é muito interessante, e mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para a intenção do autor. A intenção de Lucas, ao mostrar o discurso de Pedro, quando Pedro diz: Jesus é o homem aprovado por Deus diante de vocês, é mostrar que este Jesus, que Deus aprovou, é o mesmo que vocês mataram. Não apenas mataram, vocês mataram crucificando. Não apenas matando, crucificando, mas vocês mataram crucificando por mãos de iníquos, por mão dos romanos. E com isso, meus irmãos, vocês podem imaginar aqueles judeus piedosos ouvindo. Eles estão atônitos e perplexos. Agora Pedro, isso é o que o Evangelho faz. Pedro, ele confronta o coração deles e diz: então, esse Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, vocês mataram, crucificando por mãos de iníquos. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo,
para onde Pedro está conduzindo a mente destes homens e mulheres que estão atônitos. Eles fizeram uma pergunta no versículo 12. Entenda que o que está acontecendo aqui, Pedro está conduzindo os corações para responder a pergunta do versículo 12. E Pedro está mostrando exatamente isso. Agora, o que Pedro está querendo também afirmar para aqueles ouvintes é: alguns de vocês estão zombando destes irmãos, 120 irmãos aí, que estão falando nestas línguas. Vocês estão zombando. E outros acreditam que os acontecimentos em Jerusalém, 50 dias atrás, foi apenas mais uma crucificação. Meus irmãos, os judeus estavam acostumados com as crucificações. O que Pedro está mostrando é o seguinte: vocês estão acreditando que aquilo que aconteceu 50 dias atrás foi mais uma crucificação? Não, vocês crucificaram o Messias, homem aprovado diante de Deus, com muitos sinais, prodígios, confirmações, e vocês sabiam disso. Vocês crucificaram o Rei da Glória, vocês crucificaram o Messias. Meus irmãos, falando sobre a insensatez da sabedoria humana, que acredita ser mais sábia que a sabedoria de Deus, mas que não é nada além de tola e insensata, Paulo disse: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria de Deus, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 8. Posso afirmar uma coisa para os irmãos: a sabedoria humana costuma reprovar quem e reprovar o que Deus aprovou. A sabedoria humana costuma reprovar quem Deus aprovou. A sabedoria humana costuma reprovar aquilo que Deus aprova. E meus irmãos, Pedro, ele não apenas mostra que eles eram muito mais responsáveis diante de Deus do que imaginam. Pedro, ele também nos ensina, e agora eu estou me dirigindo ao povo desta amada igreja. Pedro nos ensina que é possível rejeitar o que Deus aprovou diante dos nossos olhos. Pedro nos ensina que é possível rejeitar quem Deus aprovou diante de nossos olhos. E nós fazemos isso muitas vezes não apenas com palavras, não apenas com discursos, não apenas com incredulidade, nós fazemos isso com atitudes. Queridos, o que esses judeus, eles estão ouvindo, esses judeus, eles ainda não tinham os seus olhos abertos por Deus. Nós vamos perceber que isso vai acontecer no final do discurso. Eles ainda não têm os seus olhos abertos, mas nós que estamos aqui, nós que vamos celebrar e participar da mesa do Senhor, nós tivemos os nossos olhos abertos. O Senhor nos deu Cristo. Você parou para pensar nisso essa semana? O Senhor nos deu Cristo. O Senhor nos deu a sua vida eterna. O Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa salvação. O Senhor nos deu a sua palavra santa e poderosa. Essa palavra que por vezes está empoeirada lá em nossa casa. O Senhor nos deu a sua igreja. O Senhor nos deu a sua igreja para que na igreja nós cresçamos, para que na igreja nós possamos servir, para que na igreja nós possamos adorá-lo. Não se amadurece em Cristo longe da igreja de Cristo. Ele morreu pelo seu corpo, que é a igreja. O Senhor nos deu a oração, para que o busquemos de todo o coração. O Senhor nos deu sentido para viver e morrer e propósito de busca. Faz sentido morrer, porque faz sentido viver. Eu já vi muitas frases, essas frases que não são frases apenas de caminhão, são discursos de crentes. Não morra sem Jesus, não viva sem Ele. É triste morrer sem Jesus? Não, é um terror. É triste viver sem Ele.
E nós que fomos salvos por Ele, nós devemos ter alegria na nossa salvação, porque se Deus nos deu Cristo, nós devemos desejá-lo, nós devemos elevá-lo exatamente ao patamar em que Ele sempre esteve, em sua majestade. Queridos, segundo Paulo falou aos Efésios, o Pai nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Então o memorial da ceia nos lembra que Jesus, Ele é muito superior. Jesus é muito superior ao que pecadores pensam. E nós, como pecadores, somos muito mais responsáveis do que nós imaginamos. Então, queridos, nós devemos nos atentar. A palavra de Deus, ela sempre vem para mostrar a realidade do nosso coração em relação a Deus. Devemos nos atentar para não rejeitarmos com ações, com pensamentos, com palavras, com reações, o que Deus aprovou. O que Deus aprovou diante dos nossos olhos. E eu estou falando de Cristo, eu estou falando da igreja de Cristo. Mas o discurso de Pedro não para nesta revelação confrontadora, porque isso não seria o Evangelho. O discurso de Pedro não para nessa confrontação, nessa revelação confrontadora. Pedro, ele mostra que Jesus veio com o propósito predeterminado de revelar a graça de Deus. No versículo 23, na parte A, Pedro, ele disse: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. É certo que vós o matastes, é certo que vós crucificastes, é certo que vocês fizeram isso por mãos de iníquos, mas saibam de uma coisa: ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Meus irmãos, rapidamente eu quero dizer o que Pedro está falando em tudo aqui. Pedro está dizendo o seguinte: varões israelitas, Jesus o Nazareno, que vocês reprovaram, que vocês mataram, crucificaram e fizeram isso por mão de iníquos. Ele é a fonte deste fenômeno que vocês estão vendo nesses irmãos galileus, que está deixando vocês atônitos. Jesus, ele é a razão do cumprimento da profecia de Joel. Jesus, ele é a razão do derramar do Espírito Santo. A presença de Cristo com o seu povo é por causa da presença do Espírito Santo conosco. Jesus é aquele que desde a eternidade manifestou o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E queridos, apesar da ignorância e da cegueira deles, Pedro está dizendo isso. Ele vai dizer também no capítulo 3, apesar da ignorância e cegueira de vocês, Jesus sabia para o que veio. Jesus sabia. Queridos, os acontecimentos corroboraram para que isso acontecesse, para que a graça de Deus fosse revelada em Jesus. Eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança nesta noite. Quando Jesus ele foi interrogado por Pilatos, a maior representação de autoridade na região da Judéia. E quando Pilatos está diante de Jesus, Pilatos, ele interroga Jesus. E Jesus, ele responde para ele: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Preste atenção, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E qual é a resposta de Pilatos? O que é a verdade? Com isso, Jesus está dizendo exatamente o seguinte: você não é da verdade, por isso você não sabe. Mas eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João capítulo 10, 17 e 18, Jesus disse: por isso o Pai me ama. Sabe por que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para tomá-la de volta. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados.
Eu quero reafirmar desse púlpito o que Tozer um dia disse do seu púlpito. Quando Deus põe a mão em um homem, Ele não destrói, mas reconstrói. Nada permanece como antes, porque a graça não deixa ruínas, ela levanta colunas. A graça não deixa ruínas, ela levanta colunas. Pedro, ele mostra que o Evangelho faz. O Evangelho confronta, o Evangelho fere o coração do pecador para produzir arrependimento e fé e cura. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas antes é preciso mostrar a responsabilidade do pecador. Vocês o mataram, vocês o crucificaram, mas isso aconteceu porque Deus determinou que assim fosse, para revelar a sua graça a vocês. Meus irmãos, muitas vezes nós, pregadores da palavra de Deus, quando nós estamos expondo a palavra de Deus, e nós estamos pela palavra de Deus confrontando o coração dos irmãos, dos ouvintes, muitas vezes nesses momentos, instantaneamente o Espírito Santo mostra os nossos próprios pecados. Isso acontece em uma dinâmica impressionante e não dá para compartilhar. Talvez um dia eu escreva um livro, né? Quando eu estiver quase morrendo. O que acontece na mente do pregador enquanto ele prega a verdade? Vocês não têm noção. Muitas vezes, enquanto eu estou confrontando com a verdade os corações dos meus irmãos, o Senhor está trazendo à minha memória os meus próprios pecados, mas ao mesmo tempo mostrando a sua graça sobre mim. E isso transforma a forma como eu vejo os meus irmãos pecadores. Eu vejo os meus irmãos com a mesma graça, misericórdia e bondade. Isso nos leva a sermos compassivos e misericordiosos e graciosos quando nós nos deparamos com os pecados dos outros. Tempos atrás eu estava com um irmão no gabinete pastoral e eu estava dizendo exatamente isso: seja mais misericordioso. Sejamos mais misericordiosos uns com os outros. Sejamos mais compassivos. Somos sempre prontos a condenar, sempre prontos a rechaçar, sempre prontos a nos afastar. Tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque Ele age assim como os seus. Disse Spurgeon. E antes de dizer o que Spurgeon disse, eu quero trazer à memória dos irmãos rapidamente o que eu creio, a partir disso que eu acabei de dizer, o que eu creio que aconteceu. A Bíblia não diz que isso aconteceu. É uma narrativa. Eu acredito que pode ter acontecido. Se acontece comigo, eu creio que acontece com o pastor Altair, eu creio que acontece com outros pregadores da palavra de Deus. Eu creio que quando Pedro estava pregando aqui, e quando Pedro diz assim para eles: olha, na última Páscoa, há 50 dias atrás, vocês crucificaram, vocês mataram, mas na noite anterior, isso é o Espírito falando com ele, na noite anterior eu o neguei. Há 50 dias atrás vocês crucificaram e mataram ele, Jesus o Nazareno. Na noite anterior, eu neguei. E quando eu estava naquela fogueira da minha miséria, eu pensei que tudo tinha acabado e eu chorei amargamente. Eu creio que essas coisas vieram à mente de Pedro. Talvez um dia eu pergunte para ele, se eu lembrar dele. Mas eu creio que ao mesmo tempo veio na mente de Pedro, mas ele veio da mesma forma como no início. E ele acendeu uma fogueira. E ele acendeu uma fogueira da minha restauração. E eu estou aqui agora pregando a palavra de Deus. Isso acontece instantaneamente na mente do pregador. Isso faz, e eu vejo meus irmãos no decorrer de discurso, a forma como Pedro diz. Pedro olha para eles e diz assim: olha, vocês fizeram por ignorância. Eu entendo, mas são responsáveis.
Mas isso tem a ver com o propósito de revelar a graça de Deus. Spurgeon disse: Deus usa pessoas que falham, porque não há outro tipo de pessoas que Ele possa usar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No decorrer de sua pregação, olha o coração misericordioso de Pedro, enquanto ele está confrontando. No decorrer da sua pregação, no versículo 39, Pedro diz: porque a promessa, que promessa? A promessa daquilo que Joel pregou, e vocês estão vendo sendo derramado sobre esses irmãos, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, ou seja, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Não desista daqueles que estão diante dos seus olhos e o Senhor ainda não chamou. Sabe por quê? Porque pode ser que a qualquer momento o Senhor o chame. Mesmo que ele seja culpado, olhe com graça. Por fim, Pedro não falaria do Evangelho sem falar da ressurreição e glorificação de Jesus. Então, no versículo 24, ele diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E, meus irmãos, Pedro, dos versículos 25 ao 34, ele vai desenvolver isso, a verdade da ressurreição, porque o grande choque na mente dos ouvintes foi exatamente a doutrina da ressurreição. E Pedro, ele vai desenvolver isso dos versículos 25 ao 34, e ele conclui no versículo 36, olhe na sua Bíblia: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja o versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus, e disto, todos nós somos testemunhas. 33, exaltado pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. O que eu quero afirmar para os irmãos? A resposta à pergunta levantada no versículo 12 é respondida aqui. Vocês estão vendo e ouvindo. Isso que está deixando vocês atônitos levou vocês a perguntar: o que é isto? Sabe o que é isto? Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Meus irmãos, com essa narrativa, Lucas ele está ensinando Teófilo. Teófilo é o primeiro leitor, um novo convertido. Teófilo está sendo redirecionado e fortalecido, mas também nós estamos sendo ensinados por Deus. E nós estamos sendo ensinados por Deus e lembrados, meus irmãos, de algumas verdades muito claras. E a primeira delas está relacionada à mensagem da igreja. Se um dia Deus, por alguma situação ou circunstâncias, conduzir você e você tiver que ir para algum outro lugar e procurar uma igreja, você tem que se atentar em primeiro lugar, qual é a mensagem desta igreja? A mensagem da igreja de Cristo não é um discurso argumentativo. A mensagem da igreja não é um discurso sensacionalista. A mensagem da igreja não é um discurso de autoajuda. Paulo, ele disse, a mensagem da igreja é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O que está acontecendo aqui? Primeiro o judeu, para depois o gentio. Aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, 16 e 17, está se cumprindo aqui. A única mensagem que tem o poder para transformar o pecador é o Evangelho, o poder de Deus. E meus irmãos, nós já ouvimos esses 7 anos, que o Evangelho, ele não é sobre um ensino. O Evangelho não é um ensino, o Evangelho é uma pessoa.
E essa pessoa, ela tem um nome, é Jesus Cristo. Por isso que Pedro, ele está elevando Cristo. O Senhor visitou essas pessoas, e agora Pedro está elevando Cristo no entendimento dos pecadores. Como? Expondo o Evangelho. Esse Evangelho eleva o valor de Jesus, no entendimento de pecadores, e também pecadores regenerados. Jesus, o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, precisa ser visto todos os dias como o Senhor e Rei. Não faz sentido celebrar a ceia sem contemplar Cristo como Senhor e Rei. Não ouse dizer como a igreja deve ser, sem olhar para a palavra de Deus. Não ouse determinar como devem ser os relacionamentos cristãos, o relacionamento do cristão. Não ouse, sem olhar para aquilo que Cristo diz sobre a igreja. Não ouse diminuir a igreja de Cristo, sendo que Cristo morreu por ela. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, se alegre, se você está em Cristo, se você está na igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque se você estiver numa igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele glorifica a Jesus. Ele glorifica Jesus. Homem e Deus. Humilhado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado dentre os mortos e glorificado para sempre. Agora preste atenção, quando ele foi maltratado, ele não revidava com ultraje. Quando humilhado e ferido, sem culpa alguma, ele se entregava como uma ovelha muda àquele que julga retamente. Mesmo sendo Deus, era manso e humilde de coração. Esse é o nosso Jesus. Nosso Salvador, Senhor e Rei. Meus irmãos, assim ele deve ser crido. Assim ele deve ser visto no dia a dia. Assim ele deve ser testemunhado por nós, como nosso Salvador, Senhor e Rei. Vamos orar. E vamos nos preparar para